Paz do Senhor a todos, aqui quem fala é o irmão Felipe Alves, evangelista da Igreja Metodista de Guaíba. E como vocês podem ver, hoje eu decidi fazer um vídeo diferente, vindo até a igreja para que você tenha um pouquinho de saudade deste lugar que é tão maravilhoso, que a gente pode nos reunir e glorificar o nome do Senhor Jesus. Bom, nesta noite, neste momento, eu estarei ministrando, trazendo a palavra de Deus para você, e eu gostaria que você se atentasse neste momento àquilo que Deus quer falar contigo, comigo e contigo e com aqueles que estão próximos de você. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor Jesus, pela tua misericórdia, pela tua graça. Te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco, abrindo o nosso entendimento, abrindo a nossa compreensão para ouvir a Tua voz. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é o que eu te peço e agradeço, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, abra sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 25. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Hoje eu irei falar sobre a nova aliança. Amém? Então, o versículo 25 ele nos diz assim: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Amém? Nova aliança no meu sangue. Bom, não poderia ser diferente no momento de Páscoa que nós tivemos recentemente, onde nós celebramos o sacrifício de Jesus Cristo. Nós rememoramos o sacrifício de Jesus Cristo. E a palavra que o Espírito Santo de Deus me deu nesta semana é a respeito da nova aliança. Da nova aliança. Esse texto, comumente ele é utilizado na celebração de ceia em diversas denominações. Sejam batistas, sejam luteranos, sejam presbiterianos, metodistas ou assembleianos. Praticamente todas as denominações, inclusive a Igreja Católica, utiliza esse texto na celebração da Eucaristia e as igrejas evangélicas protestantes na celebração da ceia ou Santa Ceia. Ele é muito utilizado, este texto da Santa Ceia, em que o apóstolo Paulo ele fala para a igreja aos Coríntios. É interessante que a carta da igreja aos Coríntios ela foi escrita antes dos evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos que nós temos? São 4 no Novo Testamento. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. E a carta para a igreja de Corinto, ela foi escrita antes desses evangelhos serem escritos. Então, provavelmente, esta carta serviu de referência para os autores que escreveram os evangelhos sinóticos, quem escreveu os evangelhos sinóticos. E é interessante também que o apóstolo Paulo, ele diz assim, que ele recebeu do Senhor este evangelho, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, eu entreguei a vocês aquilo que eu recebi do Senhor. Então, nós entendemos aqui que o apóstolo Paulo, ele recebeu este entendimento por revelação do Espírito Santo. A celebração da ceia que Jesus Cristo estava fazendo com os seus apóstolos, com os seus discípulos, momentos antes de se integrar na cruz do Calvário, ele recebe este entendimento, esta revelação do Espírito Santo. E parece ser um texto simples, mas não é, meus irmãos. Este texto da nova aliança, ele gerou ao longo de 2000 anos de história da igreja, de história eclesiástica, muitos conflitos. E há duas formas de interpretar este texto. Eu não vou me
alongar e nem adentrar nesse aspecto eclesiológico a respeito da interpretação, da hermenêutica, mas existem duas. Existem a maneira aliancista e existe a forma dispensacionalista de interpretar, né, esses textos. Bom, irmãos, aqui sobre a aliança, ele também não é simples, porque ele gera alguns questionamentos. Quem é o povo de Deus nos dias atuais, nos dias de hoje? Israel continua sendo o povo de Deus, mesmo tendo rejeitado a Jesus, mesmo tendo rejeitado o seu Messias? E os gentios que receberam a Cristo foram incorporados ao povo de Deus? Ou a igreja é o povo de Deus e Israel também continua sendo o povo de Deus? Se for assim, quantos povos Deus tem? Na verdade, meus irmãos, Deus, Ele é Deus de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas e de todas as tribos, de todas as civilizações. Ele é Deus. Ele não é Deus somente de um povo, Ele é Deus do universo, do céu, de tudo aquilo que existe. Mas, meus irmãos, nós temos que entender também que a revelação de Deus, veja que o apóstolo Paulo ele diz: eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei, ali no versículo 23. Eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei, ou seja, a revelação de Deus. E é interessante que nós entendamos que a revelação de Deus, ela se deu de maneira progressiva. A revelação de Deus, ela é de maneira progressiva. Inclusive, quando Jesus estava aqui nessa terra com os seus discípulos, ele não despejava de uma só vez todo o conhecimento do reino. Ele tinha todo um cuidado de passar o evangelho do reino. E há alguns teólogos que fazem uma subdivisão do evangelho, dizendo que é o evangelho do reino e que é o evangelho da graça. E que, portanto, o evangelho da graça é para os gentios e o evangelho do reino é para os judeus. Mas isso é outra história, meus irmãos. Para mim só existe um evangelho somente, um único evangelho, seja o evangelho dos céus, né, do reino dos céus, seja o evangelho do reino de Deus ou o evangelho da graça. Para mim é um só. Mas Jesus Cristo, mesmo quando estava com os seus discípulos, ele tinha todo um cuidado de ensinar aos seus discípulos e aqueles que estavam lhe ouvindo por intermédio de parábolas e também, né, cuidadosamente, não despejando todo o ensinamento, tudo o que havia acontecido. Da mesma forma, eu entendo que Deus fez ao longo da história da humanidade. Então, meus irmãos, nós vamos ter na Bíblia pelo menos 7 alianças. Veja que o tema da mensagem neste momento, o tema da mensagem é Nova Aliança. No versículo 25 do livro de 1 Coríntios, capítulo 11, nós lemos o seguinte: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. E nós verificamos na Bíblia que há pelo menos 7 alianças que Deus fez ao longo da história da humanidade. Eu não vou me alongar, não vou entrar profundamente em cada aliança. Talvez eu possa fazer, conforme os outros vídeos, uma pregação especificamente falando de cada uma dessas alianças. Mas, para que nós possamos ter um conhecimento básico, introdutório da nova aliança, nós precisamos entender o esqueleto, o panorama esquelético sobre a revelação progressiva de Deus ao longo da história. Então nós vamos ter 7 alianças. A primeira aliança que Deus faz é uma aliança edênica. E esta aliança edênica ela é subdividida em duas. A aliança edênica que Deus fez no Jardim do Éden, antes da queda do homem, e a aliança adâmica que Deus faz para Adão e Eva após a sua queda. Nós verificamos a aliança edênica antes da queda, no capítulo 1, no versículo 26 ao 30 de Gênesis. Nós encontramos a aliança adâmica após a queda,
no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16 ao 19. Depois, meus irmãos, nós vamos ter a aliança noética, que Deus faz com Noé. E nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 9. Nós vamos ter a aliança abraâmica. E para Abraão, Deus faz diversas promessas dentro desta aliança abraâmica. Uma delas é dizendo que em ti serão benditas todas as nações da terra, que ele seria pai de muitas nações, e só de nações consanguíneas, que saem diretamente dele, nós vamos ter 8 nações. As pessoas geralmente pensam que somente o povo israelita são descendentes de Abraão, mas na verdade Abraão gerou outras 7 nações além dos israelitas. Nós vamos ter a aliança palestiniana ou palestina, tratando a respeito de um território geográfico que se encontra no Oriente Médio. Nós vamos ter a aliança mosaica, onde Deus ele dá para Moisés e para o povo que estava no deserto, prestes a entrar na Terra Prometida, indo em direção à Terra Prometida, nós vamos ter as leis morais, nós vamos ter as leis cerimoniais e as leis cívicas para o povo de Israel. As pessoas pensam, geralmente se tem um conceito equivocado, que somente são os 10 mandamentos, mas não. As leis mosaicas elas se dividem em leis morais, em leis cívicas e em leis cerimoniais. As leis cerimoniais são aquelas cumpridas no tabernáculo pelos sacerdotes e pelos levitas. Nós também vamos ter a lei davídica, em que Deus faz uma aliança para Davi, concretizando, reforçando a aliança que ele havia feito com Abraão, que da semente de Abraão, que da descendência de Abraão, e que também o trono de Davi seria estabelecido eternamente, que Deus, ele cumpriria a promessa do Messias, do Salvador, através da semente de Davi. E nós vamos ter também a nova aliança profetizada por Jeremias, meus irmãos, profetizadas por Jeremias. É interessante notar, meus irmãos, a revelação progressiva de Deus, do projeto de Deus, da agenda de Deus, que Ele estabelece no seu supremo conselho eterno, na sua trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo, porque Deus não foi pego de surpresa, nem na rebelião de Lúcifer no céu, e também não foi pego de surpresa, nem na queda do homem e da mulher no jardim do Éden. Deus não foi pego de surpresa. A sua salvação já estava estabelecida. O projeto salvífico de Deus, o projeto redentor de Deus, já estava pré-estabelecido na agenda eterna de Deus. Esta nova aliança, meus irmãos, que Deus estabelece aqui, é interessante nós notarmos o que ela significa, qual foi a palavra que Paulo ele utilizou aqui no original grego. E nós temos aqui no original grego o significado da palavra novo, que é kainos, que também pode ser traduzido como renovado, algo melhor, não danificado. Exemplo, nós temos na Bíblia essa mesma palavra kainos, quando João na ilha de Patmos, ele se refere ao novos céus e nova terra. Ora, meus irmãos, céus e terra já existem, mas virá um céu e uma terra melhorada, melhor do que aquilo que já existe, ou renovada, ou restaurada. Nós também temos esta palavra kainos, quando João, também na ilha de Patmos, diz que haverá uma nova Jerusalém. Ora, meus irmãos, a cidade antiga de Jerusalém já existe, está lá. Inclusive você pode
visitá-la como um turista, fazer uma viagem turística e conhecer uma cidade histórica, as suas ruínas, há pesquisas geológicas naquele lugar, há pesquisas sociológicas e históricas naquele lugar. Jerusalém já existe, já foi estabelecida, né, depois da Segunda Grande Guerra Mundial pela ONU, né? Porém virá uma nova Jerusalém, e veja que esta nova Jerusalém, o que antecede a palavra Jerusalém é Kainos, ou seja, aquilo que já existe, porém se tornou antiquado, portanto inferior àquilo que virá a ser, né, a nova Jerusalém. A mesma coisa que se trata da nova aliança. Deus já estabeleceu a aliança edênica ou adâmica, estabeleceu uma aliança noética, uma aliança abraâmica, uma aliança palestina ou palestiniana, uma aliança mosaica, uma aliança davídica. E agora Jesus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, cumpre a agenda eterna de Deus, estabelecendo uma vez por todas uma aliança superior e melhor, a nova aliança. E esta palavra aliança, também no original grego, que é pronunciado como diateque, ela também pode significar como um contrato, como um concerto, como um testamento, como um pacto. Ou seja, é um novo concerto, é um novo pacto que Deus faz, né? É o renovo do pacto salvífico que Deus faz para o homem. Com qual propósito, meus irmãos? De restabelecer a comunhão, de restabelecer a salvação, de restabelecer o pacto de santidade. Veja, meus irmãos, que no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Veja aqui a palavra novo, veja aqui a palavra novo, no mesmo versículo. E assim, se alguém está em Cristo, cá em nós, nova criatura é, foi renovado, foi restaurado, novo, meus irmãos. E esta palavra novo é aquilo que não usado, é diferente, é algo recente, né? É uma nova relação, com Deus. Agora você não precisa mais cumprir as leis cerimoniais de Deus. Veja, meus irmãos, que há muitas igrejas evangélicas que utilizam nos seus templos o símbolo da Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, a Arca do Contrato, a Arca do Concerto. Se utilizam de símbolos judaicos. Aquilo dali, meus irmãos, não traz para nós nenhum elemento salvífico. Ele pode ser utilizado como um mero instrumento cultural, artístico, histórico, mas aquilo dali não tem mais valor em si mesmo, porque tudo aquilo dali, todos aqueles símbolos apontavam para Cristo Jesus. Portanto, o seu alvo tem que ser Jesus. A nova aliança foi estabelecida e cumprida, o novo pacto foi estabelecido e cumprido por Jesus Cristo. E você está aqui como igreja para cumprir a agenda de Deus, não a agenda deste mundo, não o curso deste mundo, mas a agenda de Deus. Meus irmãos, aqui eu concluo esta mensagem falando sobre a nova aliança. Eu sei que teria muitas coisas para nós falar, porém, meus irmãos, nos próximos vídeos eu posso explicar sobre o aspecto escriturístico, teológico de cada uma dessas 7 alianças, concluindo e terminando da nova aliança. Eu agradeço a tua atenção. A nossa igreja, assim que passar este momento de quarentena e for autorizado a ter as suas portas abertas, a igreja estará de portas abertas para te atender e para te receber. Vamos orar neste momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço pela tua misericórdia
e por esta aliança, meu Deus, que o Senhor fez com a tua igreja. Obrigado, meu Pai, por esta aliança que o Senhor fez conosco, por este novo pacto, por este novo vínculo de relacionamento que o Senhor tem conosco. Obrigado, Senhor. Venha nos renovar com o teu Espírito Santo, derramando os teus dons de poder, os teus dons extraordinários, dons de cura, dons de milagres, dons de profecia, batismo com o Espírito Santo com evidências de novas línguas. Ó meu Deus, frutos do amor, frutos da longanimidade, frutos da mansidão, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nós possamos cumprir o ID do Senhor Jesus. Manifesta em nós o teu poder, é o que eu te peço e te agradeço, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que a comunhão de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e as consolações do amado Espírito Santo sejam com toda a igreja, e você pode dizer amém. Que Deus te abençoe.